Todos os meses, a gente promove os Dharma Talks, que são encontros de evolução da consciência e disseminação de uma cultura de propósito, em que a gente convida várias pessoas que a gente admira muito pela sua sabedoria que eles têm para compartilhar. O nosso convidado desse mês é o Flávio Passos, que é pesquisador há mais de 20 anos de alimentação saudável e consciente. O Flávio é um super comunicador e também fundador da Pura Vida, que traz superalimentos aqui para o Brasil. Hoje a gente teve um bate-papo com ele muito legal, em que a gente pôde tirar várias dúvidas, esclarecer vários tabus de como nutrir o nosso corpo de uma forma com mais energia e manter uma alimentação saudável na correria do dia a dia, nessa vida moderna. Eu espero que vocês possam aproveitar esse bate-papo e para quem quiser se aprofundar, a gente vai estar ao vivo com ele dia 31 de julho no Shopping JK, Iguatemi, e você pode fazer a sua inscrição aqui no link abaixo. Eu espero que vocês aproveitem essa entrevista com ele e a gente se vê lá no dia 31. Então, naquele último encontro que a gente teve juntos, Dharma Talks, as pessoas quase que enlouqueceram, né? De tanta informação que você trouxe, tanta riqueza de detalhes, de quebra de paradigmas, que eu acho que você, como pesquisador, traz assim, informação que às vezes nem está no nosso consciente, e as pessoas começaram a fazer muita pergunta, né? Eu lembro que uma delas é essa síndrome da modernidade, né? Que antes a gente... parecia que a gente não tinha umas coisas que começaram a surgir agora, como por exemplo lactose. Tem pessoas que não compram nada que tem lactose, como por exemplo o açúcar, né, que você fala muito que é um veneno, o açúcar. Conta um pouquinho pra gente assim, desses temas polêmicos que você encontra aí no seu caminho, que as pessoas mais te perguntam. Nós estamos começando a nos expor ao conhecimento. Antes não havia muito, as pessoas comiam o que tinha, o que era gostoso, o que era mais fácil, né? Mas hoje elas começaram a entender que, puxa, determinados alimentos têm determinadas qualidades ou dificuldades para oferecer para o corpo. E como tudo que é novo, muita confusão vem junto do conhecimento, né? Então, tudo que é superficial, tudo que é novo, tudo que está no início, tende a trazer confusão. E isso acontece porque uma das coisas que a gente sabe na ciência é chamado efeito placebo. Quando você acredita que a lactose vai fazer mal para você, tem grandes chances que ela faça mesmo se você não tiver nenhum tipo de intolerância ou qualquer tipo de alergia à caseína, outra proteína do leite, né? Então isso é uma realidade concreta. A mente é algo poderoso. Ela cria hormônios no seu corpo, dependendo daquilo que você visualiza. Se você visualiza, por exemplo, o seu companheiro, isso pode criar um hormônio sexual, criar uma condição física, mesmo que ele não esteja presente. Se você fecha os olhos, visualiza que você está comendo um alimento, você já vai começar a secretar suco gástrico. Então a mente é poderosa. Muito. E vai criando realidades o tempo todo. Sim. Também, né? Por isso que é legal, quando você começa a se interessar por esse tema, você abordar todo esse assunto com uma perspectiva mais de pesquisador. Ok, recebi um conhecimento. Deixa eu verificar se isso funciona para mim. Deixa eu fazer um teste. Deixa eu praticar isso por uma semana, por 15 dias e ver como eu me sinto. Ao invés de receber como uma realidade ou mesmo negar completamente a sua existência, né? Você sempre fala isso, né? De você ser um pesquisador, porque acho que você fez muito isso com você. Sim. E acho que hoje toda essa experiência que você adquiriu foi porque você testou em você. Para ninguém aceitar nenhuma realidade como nenhuma verdade absoluta, como uma verdade só porque é você que está falando, por mais que você entenda do assunto, né? Sim. Tinha uma saúde muito debilitada na minha infância, convivi com vários sintomas desagradáveis e aprender a comer tornou-se uma necessidade para mim. Foi uma questão de sobrevivência. E, claro, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu também me deparei com toda essa confusão. Eram muitos pesquisadores com perspectivas muito opostas e contraditórias. E depois de tentar entender só com a mente o que era certo, o que era errado, ler estudos, entender diferentes interpretações de diferentes artigos, eu me dediquei a fazer exatamente isso que eu estou explicando. Deixa eu fazer teste, deixa eu experimentar com essa filosofia alimentícia, deixa eu experimentar com essa substância, deixa eu verificar o que acontece quando eu elimino determinado alimento da minha saúde durante um período, o que acontece quando eu começo a comer ele de novo, porque aí eu acho que você vai evoluindo nos 4 estágios do conhecimento. O primeiro é a informação. Informação pode ser, a informação é como dinheiro, pode ser bom, pode ser ruim, depende do para que você usa.
Pode ser que seja útil para você, pode ser que aquela informação seja útil para outra pessoa, mas não para você. Informação é informação. Quando você liga os pontos da informação, você vai formando conhecimento. Aí já é um outro estágio. Quando você coloca o conhecimento em prática, você tem o terceiro estágio, que é a experimentação do conhecimento. É o teste, a verificação. E aí você pode chegar no quarto estágio, que é o desenvolvimento da sabedoria. Você obteve a informação, você colocou aquilo dentro de um contexto, você colocou aquilo em teste, e aí você transformou aquilo numa realidade. Você sabe se de fato a lactose, por exemplo, faz alguma coisa para você ou não. Qual é o preço concreto que você paga para comer um pedaço de queijo ou tomar um copo de iogurte, ou se você não paga preço, se aquilo faz bem para você. Porque uma das coisas interessantes também é entender que esse caminho é o melhor caminho porque não existem regras absolutas. Existem corpos que digerem muito bem os lácteos e outros que não. Diversos fatores vão determinar isso. A sua individualidade digestiva, a sua capacidade de dissolver a proteína do leite, o poder que você tem no seu suco gástrico, na Ayurveda se chama de Agni, a sua flora intestinal, se ela está apta a processar os subprodutos da digestão, a sua mucosa, se ela está inflamada ou não. Então tem diversos fatores que variam de acordo com o indivíduo. O que você está sugerindo, pelo que eu entendi, é como é que a gente se torna um observador e um pesquisador da nossa própria realidade, né? Do nosso próprio corpo, dos hábitos que você tem, como que aquilo traz energia, traz vitalidade ou dá uma baixa de energia, traz, né, uma preguiça, uma fadiga. E acho que você falou uma coisa muito interessante. Tem hábitos que a gente acaba mudando pelo amor ou pela dor, né? Ou porque a gente gosta e tem uma aspiração em querer melhorar, e tem outras vezes que não tem jeito, que a gente pela dor precisa mudar. Que a gente é cobrado, né? Que a gente é cobrado e precisa de alguma transformação, né? E observe que interessante, a vida é assim, não é só, essa abordagem não serve só para alimentação. Você observar... Exatamente, você estava falando, eu estava pensando que é tudo na vida, não é só alimentação, né? Essa abordagem do conhecimento, de você testar e verificar o que é bom para você, serve para, profissão, para qualquer elemento que compõe o seu estilo de vida. Uma boa metáfora é entender como funciona uma orquestra. Uma orquestra, quando ela está muito completa na sua diversidade de músicos, violinistas, arpistas, tambores, cantores, nos seus diversos timbres, a melodia é rica, a melodia é plena, ela ocupa todos os espaços. Tá? Se começam a faltar músicos, não sei, de repente os violinistas não vieram, estão em greve. Tá? A melodia não acontece com a mesma plenitude, faltam setores, faltam oitavas, faltam composições específicas que aqueles músicos ou nutrientes eram necessários. Isso acontece com o nosso corpo também. Quando faltam determinados nutrientes, o corpo até tenta o possível para sobreviver. O corpo é um sobrevivente. Ele vai fazer o que ele puder para viver com o que ele tem. Mas é claro que ele realmente prospera quando ele tem tudo à sua disposição. O máximo de matéria-prima, o máximo de riqueza. Então, a sua imunidade funciona melhor, a sua longevidade acontece da melhor maneira, você envelhece o mais saudavelmente possível. O seu aspecto físico, claro, é profundamente auxiliado pela qualidade da sua alimentação. O fato de você expressar ou não uma doença depende, sim, de certa forma, da sua carga genética, mas muito também daquilo que você dá para o seu corpo ativar ou não um determinado gene, né? E o seu desempenho cerebral, a sua serenidade, tudo isso é profundamente influenciado por como funcionam os seus intestinos, por que tipo de gorduras você se alimenta para que o seu cérebro tenha essas gorduras como matéria-prima. Se você come alimentos inflamatórios que ficam incomodando o seu sistema nervoso e gerando irritação, ou se você come uma alimentação que te sereniza, te acalma, te ajuda a estar presente, sentindo o seu corpo, aprendendo a responder melhor ao que a vida te traz, ao invés de reagir, porque, sei lá, você não está bem. Né? Quando você não está bem, fica difícil expandir a sua consciência e olhar além das aparências. Né? É verdade. Então, estar bem é um fundamento, é um bom alicerce, um bom passo zero. Eu
acredito que o ser humano, ele é, na sua essência, um zelador. Eu acho que nós somos zeladores desse planeta e nós nos sentimos bem quando nós zelamos. Quando a gente zela por nós, a gente se sente bem, está cuidando da gente mesmo, quando a gente faz coisas que são construtivas, quando a gente pratica atividade física, toma sol, caminha. Quando a gente cuida das pessoas que estão perto da gente, a gente também se sente bem. Quando a gente faz um alimento para alguém que a gente ama, quando a gente cuida dos filhos, a gente se sente bem, traz uma alegria. Eu acredito que a gente vai expandindo isso naturalmente a partir de si. Você cuida de você, aí quando você está bem, naturalmente você cuida de quem está perto. E conforme você vai expandindo o seu potencial, você vai cuidando cada vez de mais pessoas, inspirando outras pessoas, cuidando da natureza. E acaba virando um círculo virtuoso, né? A gente acaba sendo esse elo né, positivo nessa corrente do bem aqui para nós, para o outro, para todo mundo. Sim. E são pequenas escolhas que fazem isso, né? As pessoas acham, puxa, eu tenho que mudar o mundo com grandes escolhas. Ok, mas grandes escolhas, na verdade, são composições de pequenas escolhas. Começam de pequenos hábitos, né? Puxa, o que eu vou comer hoje, né? Que tipo de alimento? O que isso vai causar em mim? De onde veio esse alimento? Como foi feito? Todas essas coisas influenciam. Quando eu comecei a meditar muitos anos atrás, eu fui percebendo o quanto o alimento tinha uma influência assim, radical na qualidade da minha meditação. E eu gosto de fazer vários smoothies, sou usuária premium aí da Pura Vida, adoro os produtos que você traz assim, para o mundo, que eu sei que são feitos com muito zelo, né? E eu sinto que a qualidade, né, da minha alimentação ela está diretamente relacionada também com a qualidade da minha vida e a qualidade da meditação. Eu tenho observado bastante isso. Sim. E ao mesmo tempo, eu sou bem formiguinha também, quando eu como um açúcar, a minha mente ela fica completamente desnorteada, assim, ela fica agitada. Mexe muito, né? Eu perco a clareza dos meus pensamentos, é um absurdo, mexe muito. O açúcar é um dos principais realçadores de sabor que a indústria utiliza. Né? Por quê que é tão usado pela indústria? Porque ele vicia. A ciência mostra que o açúcar vicia mais do que a cocaína. Tem um estudo que foi conduzido nesse sentido com ratos, onde se colocou as duas substâncias disponíveis e os ratos iam só no açúcar. Quando provavam os dois, eles repetiam o açúcar até acabar. Realmente ele vicia, ele cria uma gangorra hormonal que faz com que você tenha que comer de novo, algo te puxa. E quem é viciado em açúcar sente isso. Sabe disso. Quando bate a hora do açúcar, você pode estar em qualquer lugar, você precisa daquilo, né? Seu humor muda, você fica dependente. E existem, claro, caminhos para você se libertar disso, né? Caminhos não sofridos, caminhos onde você vai acrescentando alimentos que vão dando para o seu corpo uma riqueza, que vão adestrando o seu paladar, e quando você menos espera, você não consegue mais gostar do doce, né? Ele te enjoa, você morde uma fruta doce e já não consegue comer muito, isso acontece. Mas para muitos é um grande desafio, por isso que eu estou sempre sugerindo, busque conhecimento antes de fazer qualquer movimento para você não desperdiçar sua energia com passos pouco produtivos. E falando de energia, você fala bastante em alimentos puros e ricos. Sim. O que é isso? Conta um pouquinho pra gente, que eu fiquei curiosa também para saber o que é. Isso é uma forma de você entender os alimentos, né? Porque hoje nós temos muitas opções. No Brasil ainda nem tanto, mas quando você vai para os Estados Unidos, vai no supermercado, você vê uma vasta quantidade de opções, né? Então as pessoas tendem a se perder um pouco. Nossa, como que é um alimento saudável? O que é bom diante de tantas opções? Nossos antepassados claramente não tinham esse tipo de questionamento, mas hoje nós temos. E esses são dois critérios interessantes que você pode aplicar para qualquer escolha para te ajudar a avaliar isso. Então, puro. Será que esse alimento vai poluir meu corpo com pesticidas, agrotóxicos, gorduras hidrogenadas inflamatórias, conservantes que atacam a flora intestinal, corantes que causam desordens neurológicas, realçadores de sabor ou qualquer outra coisa do gênero, né? Isso é a pureza. Quando a gente fala de pureza, a gente busca um alimento que seja livre ou que contenha o mínimo possível dessas coisas. E o outro é riqueza. Será que esse alimento possui densidade nutricional? Será que ele tem riqueza para dar para o meu corpo? Ou será que ele é uma montanha de calorias vazias?
Porque às vezes o alimento ele é puro, mas ele não tem riqueza. Por exemplo, açúcar biodinâmico. Puxa, fantástico, ele é puríssimo, foi cultivado com as lágrimas dos elfos da montanha. Né? Mas ele é caloria vazia, ele não tem minerais, ele não tem vitaminas, ele não tem nada. Então, caloria vazia é aquilo que você come e só te dá mais fome, porque o corpo busca pelos nutrientes associados e não encontra. O grande surto de obesidade que a civilização moderna enfrenta é justamente pelo excesso de calorias vazias, na forma de bebidas açucaradas, na forma de doces, na forma de farináceos, na forma de batatas e coisas que não têm muito o que oferecer para o seu corpo além de caloria. Então, o que os pesquisadores dizem é que o obeso ele é cronicamente subnutrido, porque ele come, mas ele não tem os nutrientes que ele precisa, então ele está sempre buscando comida. Por isso que eu sugiro que você busque esse critério no alimento, riqueza. Nossa, será que esse alimento tem densidade nutritiva? Porque um fenômeno acontece. Quando o alimento é densamente nutritivo, você come um pouco daquilo e ele te sacia. A saciedade vem através da riqueza. Então, uma alimentação composta dentro desses dois fundamentos, não tem como você errar. Acho que é um jeito claro de você entender isso. E falando dessa riqueza, só para a gente fechar aqui o nosso papo de hoje, você tem falado bastante das gorduras boas. Sim. Né? Que é algo que tem surgido muito, porque a gente falava gordura, colesterol, e hoje em dia você está incentivando os seus cursos para que a gente possa consumir cada vez mais, selecionar essas gorduras boas, né, para nossa alimentação. Você pode falar um pouquinho disso, por favor? Sim. Nós temos basicamente 3 macronutrientes, que são nutrientes volumosos, que ocupam espaço no prato. Né? Os micronutrientes são pequenos, vitaminas, minerais, tudo isso cabe em pequenas cápsulas. Então não ocupa muito espaço no prato. Então a gente está falando basicamente de proteína, que é um nutriente de síntese, que é uma espécie de um bloco construtivo. E nós temos 2 nutrientes de energização, de combustível mesmo, que são carboidratos e gorduras. Você cresceu na minha época, então deve ter passado pela época da demonização das gorduras como um todo. Os produtos tinham que ser light, gordura boa era margarina, né? Substitua a manteiga pela margarina. Então a gente cresceu ouvindo isso. E, no entanto, essas sugestões que foram trazidas principalmente pelo conglomerado da indústria da soja e do milho norte-americanos, essas sugestões não contribuíram para o melhoramento da saúde das populações de acordo com as estatísticas, conforme cientistas foram descobrindo nas últimas 2 décadas. E a sugestão dos nutricionistas mais atuais é que você evite as gorduras ultraprocessadas, como a margarina, que você diminua os carboidratos densamente concentrados na forma de açúcares, na forma de farinhas e outros, né? Reduza a proporção no seu prato e que você aumente essa outra fonte de energia que a gente chama de gordura natural, né? Então, por exemplo, abacate, coco, açaí, cacau, castanhas, sementes oleaginosas e tantos outros. Tanta coisa gostosa. Tanta coisa gostosa. Pode acrescentar na nossa alimentação. Tanta coisa gostosa que pode ser combinado de diversas maneiras, com tantos ingredientes para fazer tantas receitas. É verdade, é verdade. Então, assim, 5 alimentos que não podem faltar no seu dia. 5 alimentos, puxa, tem tanta coisa legal, né? Pelo menos, assim, os 5 que você fala, esses 5 me trazem uma riqueza, me trazem uma satisfação, me trazem um prazer também estar em contato com eles, né? Olha, da vasta diversidade do repertório desse planeta, né? Uma das grandes alegrias de viver nesse planeta é essa diversidade, né? Quantos alimentos diferentes, que vêm de diferentes partes do mundo. Nessa época a gente tem acesso a coisas do mundo todo. O mundo todo. Eu tenho, claro, meus favoritos, né? Primeiro, pela versatilidade e pela facilidade em energizar o corpo, sem dúvida seria o coco. O coco oferece tantas coisas boas, desde a água, que é maravilhosa, gostosa, hidratante, boa, até a castanha do coco, que tem fibras incríveis para o trato intestinal, ajuda a faxinar os intestinos muito bem. O óleo que tem na castanha do coco, que é um dos melhores da natureza por conter o ácido láurico, que é um antídoto contra vírus, bactérias e outras coisas, mas principalmente por conter os triglicéridos de cadeia média, que são a forma mais eficiente de energizar o corpo a partir de gordura. É um óleo muito energético, muito rico.
Que se chama também de lótus de coco, né? Quando extraído, esse é o nome que a gente deu. Adoro esse nome. Em questão de 5 minutos, esse tipo de óleo concentrado de coco é absorvido pelas mucosas do corpo. Ele não precisa nem ser processado pelo fígado, ele é absorvido e já torna-se disponível como energia para o corpo na forma de corpos cetônicos. Muito legal. Então gosto do coco por muitos motivos. Gosto muito de legumes e verduras de uma forma geral. Eu acho que eles são essenciais e imprescindíveis em qualquer dieta, seja você vegetariano, vegano, onívoro, paleo, qualquer escolha tem que ser rica em legumes e verduras. E aí gosto muito, vou citar 2 nessa lista, gosto de rúcula, sou apaixonado por rúcula. Eu também. É minha salada favorita, eu como só rúcula se deixasse um prato grande, adoro. Eu também. E outra é brócolis, que eu também sou fascinado por brócolis. Especialmente aquele caipira, sabe? Não aquele que parece com a couve-flor, aquele da roça lá de Minas Gerais mesmo, adoro. E outro alimento que eu acho fantástico é o abacate, uma fonte de gordura muito gostosa, por si só, puro, cortado em saladas ou comido mesmo, como uma fruta. Mas prático para fazer guacamole, que é um prato que eu amo, para fazer mousses de chocolate, para fazer sorvetes, inúmeras coisas. Acho que o abacate é outra forma incrível de alimento. E, puxa, difícil escolher, né? Talvez quero dar um destaque para o potencial das microalgas, que estão entre os alimentos mais densamente nutritivos da natureza. Então a gente está falando de tem várias microalgas nutritivas. Temos a espirulina, que é reconhecido como o alimento mais densamente nutritivo da natureza. Temos a clorela, que é uma excelente faxineira corporal. Temos microalgas que são fontes de ômega 3, DHA e EPA, que é uma forma de você obter esses óleos essenciais para o sistema nervoso, não necessariamente de peixes. A única fonte é a partir dessas algas. E estão cultivando algas que não têm sabor, microalgas, né, que você pode cultivar em tanques, que são fontes completas de proteína. E essa vai ser uma das fontes de proteína do futuro, porque não tendo sabor, elas podem ser misturadas em absolutamente qualquer coisa. Bolacha, macarrão, biscoito, barra de proteína, Que incrível. coisas múltiplas, né? Então existem muitas coisas interessantes que a tecnologia vem trazendo. Eu sou um grande fã da tecnologia, gosto de estudar o nosso passado para saber de onde nós viemos, quais foram as nossas referências alimentares, para entender isso, de onde a nossa planta corporal veio, mas também gosto de entender o momento onde a gente está e quais são as melhores opções nessa circunstância e observar o futuro, o que vai haver de melhores opções diante daquilo que nós estamos desenvolvendo, né? E as microalgas vão ter papel de destaque nessa época. Pois é, tão antigas, né? E ao mesmo tempo tão contemporâneas, e elas estão prometendo tanto ser esse alimento do futuro, né? Para dar nutrientes em algo tão pequenininho. Pequenos frascos. Pequenos frascos. Verdade. Flávio, foi uma delícia ter você aqui. Assim, muito agradecida. Não vejo a hora da gente estar juntos. Vai ser muito legal. Vai ser muito bom. A gente está preparando, né, um evento muito lindo. Um evento especial. E a gente vê você, então, no Dharma Talks, com muita novidade. E estaremos juntos aí para celebrar esse conhecimento tão maravilhoso e tão necessário para nossa vida. Até já. Até já.